Boa tarde, galera, tudo bem? Estamos aqui para iniciar o processo de videoaulas para o curso de Técnico em Mecânica Integrado, terceiro ano. E nós vamos iniciar o processo fazendo uma revisão dos conteúdos e a partir daí a gente vai seguir adiante depois com os conteúdos, a parte teórica. A parte prática ela vai ocorrer no momento que retornarmos às nossas aulas práticas, né? Então vamos ter que aguardar aí todo esse imbróglio aí desse processo de quarentena aí, que já não é mais quarentena, já estamos a 68 dias e vamos aguardar um pouco que tudo vai dar certo. Bom, então eu vou postar esse material, vai ficar pronto para que vocês possam acessar. E eu quero que vocês utilizem esse material nas nossas aulas, né? É uma apostila do Senai, bastante utilizada em treinamento de profissionais na área de soldagem. Então, noções básicas, processos de soldagem e corte. Vamos lá. Nós temos a parte aqui, o sumário, mas vamos direto ao conteúdo, né? Bom, a definição de solda tá aí, né? Existem várias definições, mas o importante é que nós vamos nos apegar àquela que é mais completa. A solda pode ser definida como união de peças metálicas cuja superfície se tornam plásticas e liquefeitas, conforme a gente já visualizou nas aulas práticas, né? O intuito é fazer com que no processo de soldagem as partes fiquem numa condição de liquefazer, né? Nós vamos abrir uma poça de fusão e esse processo de soldagem ele pode ser por ação de um calor ou da pressão e ao mesmo tempo de ambos, né? Geralmente você pode também empregar um metal de adição que a gente já aprendeu a fazer nas aulas práticas de oxoacetilênica, né? Usando a vareta como metal de adição. Então basicamente é você liquefazer as partes de forma que elas possam ali você possa provocar uma mistura e aí você ter a união das partes, né? Bom, na soldagem os materiais devem ser o mais possível semelhantes, né? É lógico que você não consegue soldar aço carbono com alumínio, né? E se você conseguir, você vai ter propriedades de soldagem completamente diferente de cada um desses elementos, né? Então, o intuito é que você utilize materiais semelhantes, quando não materiais que sejam bastante próximos da igualdade, né? A igualdade você não vai conseguir nunca, porque se você observar bem uma chapa que venha laminada, para que você possa cortar e depois soldá-la novamente, você não pode assumir que toda a extensão da chapa é homogênea. Então já não vai ter aí uma condição de homogeneidade plena. Você vai ter uma homogeneidade a nível de semelhança, né? Então, basicamente, é assim que funciona o processo de soldagem. É lógico que o metal de adição tem que ter uma temperatura muito próxima do metal base que você está fundindo, até para que você tenha a mistura correspondente, né, a adesão completa às partes, né, o metal base. Bom, condição de trabalho. De acordo com o orifício, é possível graduar a pressão do trabalho. Tá. E você vai ter duas mangueiras, uma mangueira que vai estar fornecendo para você oxigênio, a outra mangueira acetileno. E aí você percebe que, independente da espessura da chapa, você vai ter a possibilidade de determinar o número do bico, que é um padrão do fabricante, e a pressão nos manômetros de baixa pressão. Você está vendo? Pressão dada nos manômetros de baixa pressão. Uma vez que você vai lembrar que o manômetro de alta pressão ele visa basicamente te dar a noção do conteúdo de gás no interior daquele cilindro, né? Então aí você vai lembrar que nós temos o cilindro, temos o manômetro de alta pressão, o manômetro de baixa pressão, que vai determinar a pressão da linha aqui, né? Bom, e aí você vai perceber no texto, tá tudo bem descrito aí, como funciona. Nós temos aqui o manômetro de alta, o manômetro de baixa, de trabalho, né? Aqui nós temos as válvulas, né? Temos uma válvula aqui, que é a válvula que regula a pressão de gás aqui na linha, uma válvula do tipo diafragma. Quanto mais você aperta, mais ela libera o fluxo e aí vai aumentando a pressão aqui na linha de saída desse sistema
de soldagem aí, né? Então vocês já conhecem isso daí. Aqui nós temos a válvula de segurança, o processo de funcionamento dela, como que ela trabalha. E aí nós vamos entrar então na soldagem oxacetilênica, né? A soldagem oxacetilênica, ela passa pelo oxigênio e acetileno, são retiradas das garrafas, e aí você tem essa reação química aqui, né? O acetileno, o oxigênio, nessa reação química você vai ter como resultante formação de óxido de carbono mais hidrogênio. E isso dentro daquela chama aqui, ó, que é o dardo, né? Você vai ter aqui, ó. Esse aqui é o dardozinho, ó. Esse aqui, ó, tá vendo? Essa pontinha aqui é o dardo, ó. Você tá vendo que essa pontinha aqui é o dardo, ó. Então nessa pontinha aí você consegue ter aquela primeira reação. Logo após você vai ter a outra reação, que aí você vai pegar 4 moléculas de hidrogênio, somar com 2 de oxigênio, e você vai ter essa reação aqui, que é a formação de H2O, que não é água, é vapor, né? Então, aqui na frente, ó, você já vai ter a formação do vapor, ó, tá vendo, ó? Aí você vai ter a formação do vapor, ó. Então, esse vapor, ele sai, ele vai se afastar desse processo aqui. E então, o interessante é que você percebe que você tem que soldar numa região muito próxima aqui, ó, né? Você sabe que a 3, 4 centímetros, a maior temperatura está aqui, ó. Então, geralmente, você solda numa região muito próxima aqui, ó, que você não vai ter influência do oxigênio da água na forma de vapor, né? Então, quanto mais distante você ficar, maior a influência da água na forma de vapor. E isso compromete a sua poça de fusão, né? Então, na verdade, é indesejável que isso aconteça. A gente tem que tomar bastante cuidado para que você não solde tão distante e também não tão próximo. Porque aqui você está vendo que a chama tem uma temperatura muito baixa, ó, nessa posição aqui, ó, 1000 graus. Provavelmente você vai ter que afastar um pouco mais para chegar a essa temperatura aqui, ó, cerca de 3.400 graus, 3.200 graus, né? Então, esse afastamento aqui que gera em torno aí um afastamento de 2 a 4 milímetros da chama, desse dardo aqui, ó, tá vendo? Então é assim que funciona o processo. Aí você tem a chama oxacetilênica, né? Você vai ter nós vamos trabalhar soldando aço carbono. A gente optou pela chama neutra, né? E aí você vai ter que lembrar que todo o processo, você tem que gerar ignição, tem a questão da extinção da chama, todo o procedimento que vocês aprenderam a fazer na prática. Eu falei sobre os tipos de chama carburante, chama neutra e chama oxidante, onde a gente chega à seguinte conclusão: a carburante é aquela chama que tem excesso de acetileno, aquela chama bem amarelada, né? Na verdade, é uma chama, ela possui pouca utilização. Geralmente ela é usada para soldar alumínio e ferro fundido, né? E temos a chama neutra, que geralmente é utilizada para soldar materiais ferrosos, aço carbono, e a chama oxidante, que é geralmente utilizada para soldagem de latões de cobre, né? Alimentos à base de cobre, latões, né? O latão, né? Que é uma liga. Bom, e aí nós já conhecemos isso é um processo de revisão. Temos que tomar muito cuidado também na propagação da chama, a velocidade de saída da mistura, junto com a velocidade de queima. Essa velocidade de saída tem que ser igual à velocidade de queima, porque se a velocidade de queima for maior do que a velocidade de saída, essa chama vai entrar aqui no bico do maçarico. E aí, muito provavelmente, você vai ter uma coisa chamada retrocesso, que é quando você percebe aquele estouro, aquele estalo, né? Às vezes essa chama pode apagar, ou então ela pode continuar aqui, ó, no interior do bico, tem que tomar muito cuidado. Ou simplesmente apagar, se essa velocidade for muito maior de saída, a chama vai apagar, ela não vai se sustentar. Vocês já conhecem esse processo na prática, já visualizaram, né? E aqui tem a causa dos retrocessos, eu quero que você estude isso daí. Aqui também tem o processo de funcionamento da válvula de segurança, quero que você estude, leia e interprete isso. As propriedades dos gases combustíveis, aqui você começa a entender a temperatura do acetileno, do propano, do metano, que também são gases combustíveis. Você está vendo que a temperatura maior é do acetileno, por isso que se opta pelo acetileno, né? Você está vendo que a velocidade de combustão maior é acetileno. Você tem uma série aí você fala, mas o poder calorífico dela é menor. Sim, é porque aí você começa a perceber que você
o poder calorífico é quilocaloria por centímetro cúbico, né? Por volume, unidade de volume. Ela é menor, mas se você observar bem, a potência da chama é maior, então ela incide mais em cima daquele local que você quer gerar a poça de fusão. A dispersão do calor é menor, né? Então você tem uma potência maior em cima daquele ponto que você está mirando, né? Então aí você tem... E o consumo também é um pouco menor, ó, 1,5, 3,75, 1,6 com metano. O consumo é menor, então do ponto de vista comercial, o acetileno ele é melhor no processo de soldagem oxacetilênica. Aqui nós temos os métodos de soldagem, a gente na prática lá exercitou alguns métodos. Eu quero que vocês leiam a soldagem à esquerda, a soldagem à direita, né? Tem a soldagem à direita, as técnicas. Vocês interpretaram lá que basicamente a gente pode ir fundindo um conceito no outro, e aí você vai criar o seu processo de soldagem. Bom, falando agora um pouquinho mais adiante,